Paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Eu estou bem para a honra e glória de Jesus e vamos continuando nossa leitura do livro de Salmos e vamos para o Salmo 75. Espero que seja tudo bem com vocês. Gente, eu estou acostumada a gravar na vertical, agora eu coloquei aqui para gravar na horizontal, né? Para a tela ficar mais cheia, né? Então vamos recomeçar a gravar assim. Tô achando um pouquinho estranho, né? Porque na vertical eu já parece que eu estou olhando para a câmera, mas agora na horizontal tá diferente. Mas vamos lá. Como que vocês estão? Eu estou bem, para a glória de Jesus Cristo, porque o justo viverá pela fé e o nosso Jesus vai nos fortalecendo, viu? Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Continuando a nossa leitura do livro de Salmos, e vamos agora para o Salmo 75. Salmo 75, que é um salmo de Asaf, e o subtítulo está escrito assim: Deus é juiz. Eita, glória a Deus. Salmo 75 está escrito assim: Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se. E aos ímpios: não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Glória a Deus, aleluias. Há somente um Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Uno, o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que criou todas as coisas e nos criou também. Primeiro foi formado o homem, Adão, e depois a mulher, Eva. Homem e mulher os criou. Os nossos pais, né, estavam ali, Adão estava representando toda a humanidade. Deus deu livre arbítrio, Deus nos deu livre arbítrio de fazermos as nossas escolhas. Ali os nossos pais escolheram desobedecer o Senhor e o pecado entrou no mundo. E a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Deus é o juiz, Deus é juiz. Ele marcou um dia determinado por ele em que haverá de julgar todas as coisas. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para os demônios, para os anjos caídos. O pecado começou lá no céu, quando, né, Lúcifer, ele deixou o orgulho, né, entrar no coração. A Bíblia fala que o orgulho é o início da queda. Aí eles foram expulsos, ele se transformou, né, no Satanás, né, ou o diabo. Deus criou para eles, mas o ser humano decide ir para lá. A condenação é eterna porque nós pecamos contra o Deus eterno. Deus deixou apenas um único caminho, o caminho para que eu e você nos reconciliemos com Ele. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus e pela fé em Jesus Cristo, eu e você somos reconciliados com Deus novamente. Aqueles que creem em Jesus Cristo será salvo, mas a Bíblia fala que aqueles que não creem em Jesus Cristo
já estão condenados. Porque todos nós, antes de recebermos Jesus, antes de reconhecermos Jesus como Salvador, como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Somos considerados filhos da ira divina. Mas quando reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Temos o perdão dos nossos pecados. Mas aqueles que ainda vivam, aqueles ainda que vivem, né? Aqueles que vivem sem Jesus, aqueles que vivem sem o temor ao Senhor, eles continuam sendo filhos da ira de Deus, sendo, né? A ira de Deus permanece sobre eles. Permanece sobre eles. Porque Jesus, ele fala, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de Jesus Cristo que eu e você somos reconciliados com Deus. Amém? Tem uma palavra que eu amo demais. Eu amo a palavra de Deus. Lá em João 3, do 15 ao 21. Eu sempre gravo falando a esse respeito. João 3, do 15 ao 21. Está escrito assim: para que todo que nele crer tenha vida eterna. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo tenham a vida eterna. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Os que semeiam pela carne colherá a destruição, mas aqueles que semeiam pelo Espírito colherá a vida eterna. Aqueles que semeiam pela carne, a carne se manifesta através da prostituição, da impureza sexual, da idolatria, da feitiçaria, do adultério, da corrupção, do roubo, assassinatos, derramamento de sangue inocente, entre tantas outras coisas que a Bíblia diz que é pecado e é pecado. A manifestação, o fruto do Espírito é longanimidade, paciência, amor. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. É colocar em prática a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago ele nos fala claramente: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, pois aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo e não colocam em prática, engana a si mesmo. Está enganado. Quem ama Jesus, obedece a tua palavra. Vamos pecar? Vamos. Pois herdamos a natureza pecaminosa de Adão, ao mesmo tempo que eu e você nos santificamos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. A glorificação dos nossos corpos se terá somente com a volta do Senhor Jesus. Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus nos buscar. O verdadeiro cristão, aqueles que amam Jesus de fato, não vivem na prática do pecado. Amém? Versículo 16 de João 3. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de nossos pais desobedeceram ao Senhor, Adão e Eva, porque nós viemos de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, os criou. Eu até acredito que é a bobagem que a gente vê do macaco. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? A Bíblia é para quem crê na palavra de Deus. Que é quem crê. Se você não crê, o que eu posso fazer? É para quem crê. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. A não ser que está vivo no planeta Terra, na planeta Terra. Você tem a oportunidade de examinar a sua vida, de se arrepender, de confessar os seus pecados a Deus, de abandonar o pecado, os maus caminhos, a maldade, e se reconciliar com Ele, por meio do único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo. Porque quando eu e você fecharmos nossos olhos, nós estaremos diante de uma eternidade. Os que creram de fato e creem de fato em Jesus Cristo, estarão com Ele para sempre, vivendo uma vida de renúncia. Pois ser cristão é viver uma vida de renúncia, é se santificar, é andar em santidade. Quem não crê em Jesus já está condenado. Fechou os olhos, acabou. Estaremos diante do juiz. Será o nosso juiz, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará diante de Jesus, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que somente Jesus Cristo é Deus. E para muitos serão tarde demais naquele grande dia. Então, se você está vivo, se você está respirando,
você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus pelo único caminho, Jesus Cristo. Aqueles que confessam os pecados encontram misericórdia, encontram perdão. Então, versículo 17 de João 3. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É pela fé em Jesus. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Salvador, o ungido de Deus, o Messias. Ele é a luz do mundo. Quem vive uma vida no pecado, quem pratica o pecado, não se aproxima da luz porque odeiam a luz. Mas aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus, eles se aproximam da luz. Eles se aproximam de Jesus. Deus, ele não tem prazer, Deus não tem alegria, contentamento, satisfação na morte do ímpio. Antes, ele quer que as pessoas se arrependam e se volte para ele, e se reconciliem com ele, pelo único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. E quem de fato crê na Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Quem crê de fato na Bíblia sabe que as orações, que as nossas orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus Cristo, pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. É somente por meio de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Para ter perdão, tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é examinarmos a nossa vida, é confessarmos nossos pecados a Deus, pois aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia. É se voltar para Ele por meio do único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo. É abandonar o pecado, é abandonar as maldades, é abandonar as velhas práticas, é começar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. Conhecendo Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você conhecer a verdade, você tem que estudar as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Amém? Tem que estudar as Escrituras Sagradas. A Bíblia fala do povo de Bereia. A Bíblia fala que os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Era o apóstolo Paulo que pregava. Não importa quem pregue. Você tem que examinar, você tem que estudar a Bíblia para saber se de fato o que o pregador, o mestre, o evangelista está ensinando, se de fato condiz, se de fato está na palavra de Deus. Seja como Bereia, que sejamos como os bereanos, que não venhamos, eu amo ouvir pregação, eu amo esse trem, mas nós temos que examinar as Escrituras. Não é se alimentar somente através do pregador. Nós temos que ter intimidade, nós temos que ter intimidade com Deus através de estudarmos a Bíblia, através de uma oração constante. A oração é falar com Deus. Jesus, ele nos deixou o exemplo. Jesus, ele orava constantemente para conhecer o teu Senhor, o teu Salvador, o que Ele quer de nós, o que Ele requer, como vivemos nessa terra. É conhecendo Ele. Através da Bíblia, que é a palavra de Deus. É através da Bíblia. De examinar, de estudar. Não se alimentar daquilo que as pessoas dizem. Era o apóstolo Paulo que pregava, não importa quem pregue. O Bereia e os bereanos, eles abriam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras. Com zelo. Com carinho. Para ver se de fato
se o que o apóstolo Paulo estava ensinando, se de fato estava na palavra do Senhor, se de fato o ensino do apóstolo Paulo está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. É assim que eu e você nós temos que ser. É estudarmos a palavra de Deus. É termos essa intimidade com o Senhor Jesus. Amém? E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.